estava falando sobre um assunto que está acontecendo nas redes sociais aí. E por esta razão a gente decidiu fazer esse concílio aqui para poder levantar esse assunto e trazer aqui à tona para um despertar da igreja, né? A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. E não é porque as coisas estão se levantando nesse sentido contra a Bíblia que Deus não está no controle das coisas, né? As coisas acontecem porque há um plano de Deus até para um despertar da igreja. De tempos em tempos, né? A gente vê aí por parte do próprio Senhor Deus uma permissão para que o Satanás ele ache uma brecha, né, dentro de uma situação já existente desde lá do Éden, né? Para que nós venhamos a entender o tempo e o modo de Deus agir. Então, como esse assunto que está correndo por aí é um assunto muito polêmico e a gente precisa cuidar do rebanho, né? Respeito aos falsos profetas, então a gente está aqui com duas cabeças a mais aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Antes, porém, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, pelo privilégio que Ele nos deu. Nós estamos aqui com o pastor André, o pastor Rui, que são nossos amigos, parceiros ministeriais aí, né? A gente não pensa igual, a gente pensa diferente em muitas coisas, né? Porque senão não teria graça, né? A gente pensar todo mundo igual, como é que ficaria, né? E a gente sempre acrescenta alguma coisa ao ministério do outro, sempre respeitando aí os espaços que é necessário para que a diferença cresça, né? E essa diferença sempre traz um crescimento para nós. Então vamos orar, você que está em casa aí, já pega a sua Bíblia, se você não pegou ainda, pega lá uma agenda, que eu sempre carrego uma agenda, uma caneta, né? Para que aquilo que for saltar, né? Quando a gente liberar uma palavra aqui, aquilo saltar no seu entendimento e dar aquele start no seu raciocínio, você ter lá um papel, uma caneta para anotar e receber a revelação fresquinha da parte de Deus para sua vida. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus graça e sabedoria. Amém? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque nesses tempos que nós estamos vivendo, tempo de injustiça, é necessário que a igreja se manifeste com a justiça de Deus. Nesse tempo, Deus, de ignorância, nós precisamos que a igreja se manifeste com a luz da tua palavra. Amém. Nesse tempo de trevas, de escuridão, tempos de doença, de dor, de guerra, nós precisamos que a igreja se levante se manifestando em paz. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, porque está aqui falando à tua igreja uma responsabilidade muito grande. Por isso, Deus, nós estamos aqui não para citar nome de quem falou, deixou de falar, mas nós estamos aqui para defender a nossa fé. Nós acreditamos que o Senhor tem algo muito, mas muito poderoso para nós nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 119, no versículo 100. Na verdade, qualquer versículo que você pegar no Salmo 119, você pode olhar aí, ele vai ser um salmo que aponta para a Bíblia, para a palavra, né? Salmo 119, peraí, minha Bíblia, Salmo 119, só um minuto. Salmo 119, versículo 146, se eu não estou enganado, foi o texto que eu usei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Todo Salmo 119, né, se você pegar qualquer salmo, aliás, qualquer versículo do Salmo 119, ele vai ser referente à palavra de Deus. Se você ler de trás para frente, de frente para trás, você vai chegar numa única conclusão. Eu posso até citar. Eu vou pegar aqui a partir do 137, só para vocês terem uma ideia, porque se eu for ler tudo, a escola acaba, né? Diz assim, ó, justo és, ó Senhor, retos são os teus juízos. 138. Teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. A mesma coisa, está falando uma mesma coisa com palavras diferentes.
meu zelo me consumiu, porque meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Agora, o 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. 142. Tua justiça é eterna. Olha só, irmão, não tem como a gente mudar isso. Tua justiça é eterna, a tua lei é verdade. Continua, não vai sair disso. 143. Aperto e angústias se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Justiça dos teus testemunhos, a justiça, perdão, dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. 145. Clamei de todo o coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. O 146. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Está vendo? Vai dar tudo na mesma coisa. Meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade e vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Muito bem, queridos. O que a gente hoje está levantando a bola aqui, né, para a gente poder botar uma partida da Bíblia muito boa aqui, né, num bate-papo aqui. É que segundo a gente está acompanhando aí no mundo, na mídia, no mundo evangélico, enfim, né, em todo o universo cristão, é que tem havido falas, tanto dentro do meio cristão evangélico, né, os chamados protestantes, crentes, deixa eu ver lá como é que você consegue assimilar melhor a definição, como também dentro da Igreja Católica, tanto carismática quanto a tradicional, né? E esse assunto está vindo com muita força nesses dias, né? E dizendo que a Bíblia ela precisa ser revisada, que há na Bíblia partes da Bíblia que não cabem dentro do contexto atual, né? Como se a Bíblia ela fosse um livro, né, que você tivesse escrito, surge um novo pensamento que é o meu, né, e você mesmo chega à conclusão, né, mesmo tendo escrito aquele livro, que o meu raciocínio ele faz mais sentido do que quando você escreveu, e assim eu desenvolvo um novo projeto com a concordância do pastor Rude em cima do mesmo tema. E aí vem o pastor André e diz, Marcos, você e o Rude também já ficaram um pouco para trás, porque eu tive um entendimento dessa palavra de Deus e queria compartilhar com vocês para ver o que vocês acham. Aí a gente olha aquilo que você participou com a gente e a gente vai chegar à conclusão que o seu raciocínio faz muito mais sentido do que o dele, que foi o primeiro, o meu, que foi depois, e acrescentou o seu, depois o seu veio, acrescentou o seu e o meu. Como se a Bíblia ela tivesse essa capacidade incompleta pelo fato de Deus ser um Deus errôneo, ser um Deus passivo de erro como o ser humano. Então, por esta razão, irmãos, eu trouxe esses dois homens de Deus aqui para compartilhar com a igreja. Essa escola dominical está sendo transmitida tanto para os irmãos que congregam com ele lá, como para os irmãos que congregam aqui com o pastor Rude, e aberto, né, para a igreja, como a gente sempre pede, para compartilhar também com aqueles que fazem parte do seu círculo de amizade. Então, compartilhe isso aí, que esse assunto vai ferver aqui, né? Então, eu vou aqui com o pastor Rude, depois o pastor André, fazer aqui as colocações em cima desse tempo, para a gente desenvolver esse assunto. Até agora nós investimos 10 minutos do nosso tempo aqui para fazer essa introdução, para os irmãos se colocarem no nosso lugar aqui, se colocarem dentro do contexto que nós estamos falando e também se posicionarem, né? Porque a igreja precisa acordar para muita coisa que está vindo por aí. Amém? Pastor, fala aí, meu irmão. Amém. Bom dia a todos, Deus abençoe a vida, a família de cada um que está nos ouvindo e aqueles que irão nos ouvir também. Falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, interessante é que nós temos que entender a batalha espiritual que acontece à nossa volta, né? Então não tem como
falarmos de Bíblia, falarmos da palavra de Deus, falarmos de reino de Deus sem entendermos a batalha espiritual que acontece à nossa volta e que existe um inimigo das nossas almas, que ele está trabalhando, né, sem cessar a todo instante para desmerecer aquilo que o próprio Deus falou e inspirou homens para escrever. Verdade. A estratégia não muda, a estratégia do inimigo, ela sempre, desde o início, sempre foi a mesma. Desde o início, Semear dúvida, né? tentando desmerecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus há de fazer. E aí a gente começa logo no livro de Gênesis, onde Satanás ele se apresenta, né? A Bíblia fala que a serpente se apresenta a Eva, e a primeira coisa que a gente vê no texto, Satanás ele nunca vai chegar e vai falar que algo é verdade ou é mentira assim de bate-pronto. Quando Satanás ele quer interferir em algum assunto, ele nunca lança algo de uma vez. Ele sempre tenta inserir pequenas porções, ele sempre tenta inserir pequenas quantidades para que o pensamento das pessoas comece a mudar. Para que a formação do pensamento das pessoas, primeira coisa que ele quer é que se aceite aquela forma de pensar. Então, lá no Jardim do Éden, logo no início de tudo, ele chega para Eva e faz a seguinte pergunta, depois de uma conversa com Eva, ele faz a seguinte pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que é isso que Deus disse? E então ele semeia uma dúvida, um questionamento, ele semeia uma interrogação. E Eva um pouco insegura, Eva um pouco sem firmeza daquilo que verdadeiramente Deus tinha falado, ela sabia o que Deus tinha falado, mas o inimigo traz então uma dúvida, um questionamento sobre aquilo que Deus tinha falado. E aí depois de trazer essa dúvida, ele traz uma sugestão. Eva, não é assim. Deus disse isso porque na verdade Deus tem alguns medos no coração dele. E Deus tem medo de que vocês se tornem iguais a ele. É interessante isso aí, que o diabo ele não trabalha com uma... Ele trabalha com a verdade para semear, né, uma mentira. E isso é que é complicado, irmãos. A gente vai discutir exatamente isso aqui porque a gente vai ver homens de Deus, homens honrados, no sentido... Por que honrados? Porque eles estão no altar, eles têm ovelhas que estão aos seus cuidados, né? Isso. Então, a gente não está falando aqui, por isso que a gente não vai citar nome de ninguém. A gente está aqui querendo trazer a palavra de uma forma que ela venha despertar os irmãos a atentarem exatamente o que o pastor Rodrigo está falando. A sutileza com que as palavras são colocadas, né? Querido, continua seu raciocínio aí. Aí, só para não ficar apenas nas palavras, nós vamos no texto bíblico aqui. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as luminárias do campo de que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis do fruto do jardim? Olha só, ele faz uma pergunta, né? É uma verdade. Deus falou que era verdade. Deus falou para ele. Sabia também que era verdade. Mas aí, dessa verdade, você deu uma mentira. Mas aí ele traz essa dúvida. A primeira coisa que a estratégia do inimigo é trazer dúvida sobre aquilo, sobre a luz que está sobre a palavra. Mas há uma pequena distorção na pergunta que ele faz. Sim. Porque ele coloca todas as árvores, né, para ver qual é o entendimento que Eva tem da palavra. Mas de todas as árvores, né? Aí ela vai corrigir. De toda, não. Só essa aqui. Só que aí ela faz um acréscimo que Deus não disse para Adão, que é o toque. E disse a mulher da serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Aí ela responde: olha, estou ciente de que das outras posso comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis. Esse nem tocareis, Deus não para que não morrerais. Então o inimigo já traz aquela questão da dúvida. E então a serpente disse a mulher: certamente não morrereis. Então ele vai falar, a serpente então traz agora para Eva: olha, Eva, isso que Deus disse não vai acontecer com vocês. O nome dela que você vai ver se é verdade ou não. Então,
trouxe a dúvida na pergunta e agora ele traz uma sugestão. E aí é onde nós queremos entrar no assunto que está sendo, foi trago à mídia hoje, né? Trazendo dúvida àquilo que está escrito, trazendo dúvida à autoridade bíblica, trazendo dúvida à inspiração. E é exatamente isso, irmãos, que a gente quer falar, trazendo um despertar. Como, né, eu e você, como igreja, né, como é que nós vamos identificar essa sutileza? Haja visto que essa sutileza, ela hoje, ela já não vem das portas da igreja para fora. Né? Quando eu falo das portas da igreja para fora, eu estou falando tempo. Né? Eu estou falando no ambiente nosso. Né? Como é que a gente vai identificar? Hoje, a facilidade que você tem de chegar em casa, abrir o YouTube e escolher um pastor, ou escolher uma linha de pensamento, ou participar virtualmente de uma comunidade de fé da qual você se identifica, é muito fácil, né? Ou seja, você hoje procura aquilo que te agrada, ao passo que a Bíblia, ela quer desagradar você para você ser semelhante a Jesus. E quando eu digo desagradar, eu estou usando no contexto de confrontar o seu pecado. Porque se eu, no meu pecado, eu hoje tenho facilidade de escolher igreja de todo gosto. Tem igreja, irmão, para todo gosto. Tem igreja para quem gosta de andar pelado. Tem igreja para quem é homossexual. Tem igreja para quem é lésbica. Tem igreja para todo jeito, irmão. Então, essa facilidade... Tem igreja para mentiroso. Tem igreja para tudo, entendeu? Tem igreja para empresário, tem igreja para coach, tem igreja para sonhador, tem igreja para todos os gostos. Então, se existe muita oferta, né? Então, para que eu vou me submeter à Bíblia, se a Bíblia vai me confrontar toda vez que eu chegar lá? Ou toda vez que eu parar para lê-la? Então, não preciso mais ler Bíblia. Eu vou procurar uma igreja que me satisfaça. Né? E essa sutileza já está desde o princípio. Entendeu? E eu disse isso para você, dentro dos nossos, do nosso contexto, da nossa realidade, não é fora não. Que o diabo é assim, não pode com ele, junte-se ele. A grande questão hoje, que está sendo lançada aí, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Isso aí. Então, se a gente pegar aqui uma comparação, né? Uma salada de fruta. Tem vários tipos de frutas na salada. Aí eu digo que essa salada, ela contém manga. Mas ela também contém outras coisas, outras frutas que não são manga. Agora, se eu digo, eu tenho uma salada de manga. Eu tenho manga espada, manga ave, manga não sei das quantas, né? Todas as variedades de manga. É tudo manga. Então, a minha salada é de manga. Não contém manga. Não contém manga, porque tudo que tem ali é manga. Agora, numa salada de fruta, eu tenho manga e tem outras variedades. O que acontece quando eu olho para a palavra de Deus e digo que ela contém a palavra de Deus? Então, se ela contém a palavra de Deus, é porque tem textos aqui que não são de Deus. E qual é o critério que eu uso para distinguir uma da outra? Como é que eu vou saber qual é a palavra de Deus e qual não é? E aí eu corro o risco de atribuir a inspiração divina àquelas palavras que estão de acordo com o meu estilo de vida. Que não vão me gerar confronto, que não vão me provocar uma mudança, que não vão exigir de mim abandonar os meus maus hábitos. E aí vai ficar à la carte, né? Não, essa daqui para mim é palavra. Não, para mim. Aí você pode dizer para mim, não, essa daí para mim não é a palavra de Deus. Para mim a palavra de Deus é essa daqui. E se você é um tipo de pessoa que pensa assim, faz o seguinte, compra uma caixinha de promessas para você, que é mais fácil. Só tem promessa boa. Você não precisa perder tempo lendo a Bíblia. Pega uma caixinha de promessas. Exatamente. Aqui eu estou aqui para dar autenticidade, né, ao que está sendo dito aqui. Quando Paulo, na sua carta a Timóteo, ele fala o seguinte, no capítulo 3, verso 16. Ele fala que toda, não é parte, não é um décimo, não é um quarto, não é um oitavo, ele diz toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar,
para redarguir, ou seja, para corrigir, exortar, né, em amor, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Queridos, uma coisa interessante sobre a Bíblia é que a Bíblia ela não pode ser vista, eu até estava conversando em particular com o pastor Rogério, como um livro que nos dê margem para interpretações. Por exemplo, se eu pego a Bíblia, esse texto aqui mesmo que eu acabei de ler, tá certo? A nossa língua portuguesa, ela tem uma fragilidade muito grande ao colocar as palavras, porque uma mesma palavra, às vezes, ela tem 3, 4 sentidos, né? Mas se a gente pega essa palavra, eu digo essa palavra, a Bíblia, e pego a Bíblia, escrita em português, sem o mínimo do conhecimento básico, né, sobre a sua origem, sobre a sua estrutura, sobre o ambiente, ou os ambientes onde ela foi escrita, a gente pode então interpretá-la a nosso bel prazer. E a Bíblia não permite que nós a peguemos para fazer dela um uso pessoal, ok? A Bíblia, como nós lemos aqui, é um livro divinamente inspirado. Você quer algo de Deus para o uso da Bíblia para o seu rebanho, tem que buscar em cima de revelação e não em cima de interpretação, tá certo? Na questão da interpretação da Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que interpretar é a letra que está escrita ali. Olha, o texto que está escrito. Você vai olhar, vai ler o texto que está escrito, beleza, você teve o entendimento. Agora você vai pegar esse texto e aplicar ele nesse contexto que ele foi escrito. Se esse contexto que ele foi escrito está dentro daquilo que você entendeu dele. E aí você vai pegar esse contexto que ele foi escrito e vai trazer à luz de toda a Bíblia. Se esse contexto que você entendeu no início tem que encaixar, está dentro desse contexto que você inseriu ele, e se ele está dentro do contexto geral da Bíblia, aí você começa a ter uma interpretação coerente daquilo que está escrito. Para chegar na revelação. Isso. Sem revelação. Eu não posso pegar apenas um texto, apenas uma frase ou apenas um versículo e ler e falar assim, não, isso eu acho que é assim ou eu acho que é assado. Não, de forma alguma. Não, jamais. Você tem que pegar o versículo, encaixar ele dentro da história do versículo, encaixar dentro da história e depois você comparar com toda a revelação bíblica. Para isso, o que precisa? Você tem que estudar a Bíblia. Não dá mais hoje para a gente ficar sem querer estudar a Bíblia. Por quê? Só um parênteses. Essa colocação que você está fazendo aí já é uma resposta à sua pergunta que você lançou aqui. Como é que nós vamos identificar? Como é que nós vamos saber? A Bíblia é a palavra ou contém a palavra? Ela é a palavra, não tem jeito. Ela é a manga que você precisa chupar, meu irmão. Você aí falou de 3 matérias, né, que todo pastor deveria conhecer e se aprofundar, que é a exegese, se ele quer ser pastor, né? A hermenêutica e a homilética. Porque a exegese é o que você falou no início. Isso. Eu tenho que olhar para a Bíblia e extrair o que o autor quis dizer para aquele povo, para quem ele escreveu. Para aquele contexto, para aquele momento, para aquela hora, né? Entendi o que ele queria dizer, agora vamos para hermenêutica. Vamos entender o contexto. Vamos contextualizar aquilo ali. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem para mim que estou lendo a Bíblia hoje? E aí eu parto para a homilética. Agora eu vou preparar a mensagem para aplicar para os dias de hoje para a igreja. Só que o cara ele quer pegar um texto, não quer saber para quem o texto foi escrito, qual era a situação. Ele quer para ele mesmo, né? Ele quer para ele mesmo. Ele está procurando. Na verdade, o que está se fazendo hoje? As pessoas não estão extraindo o que a Bíblia diz, mas estão colocando na Bíblia o que ele pensa. Isso aqui se encaixa o respaldo bíblico. Aí ele chega no altar e fala assim, irmãos, ó, tá aqui o que eu estou falando para vocês, está aqui. E tá mesmo.
Só não está aqui, mas está aqui. Muitos hoje têm um pensamento sobre algum assunto. Eu acho que é assim. Vamos trazer um assunto bem, né, sobre aborto. Cara, é um assunto que nunca deveria ser discutido dentro da igreja cristã. Porque não faz o menor sentido. Não existe isso, não existe discutir aborto dentro da igreja cristã, não existe. Aí o cara tem uma ideia lá sobre o aborto dele, não, que eu quero, né? Aí ele vai, pega a Bíblia e ele vai procurar na Bíblia aquilo que respalda o que ele pensa. E tem. Aí ele vai procurar na Bíblia aquilo que ele pensa sobre o aborto. Mas aí o que acontece? Ele vai esquecer o que a Bíblia traz como revelação geral sobre a vida. Isso E ele não quer o que a Bíblia traz, revelação geral sobre a Bíblia. Quer sobre o aborto. Ele quer achar o texto que corrobora, se encaixa. Isso. Aí ele pega um texto qualquer e tira aquele texto e apresenta a tese dele sobre aquele assunto. Então, aquela máxima se aplica a isso, né? Que a Bíblia é a fonte de todas as heresias. É verdade. Você vai encontrar o que você quiser na Bíblia. Tudo. Então você pega um texto e tira todo ele fora da Bíblia e apresenta. Você acredita que no ano 2020 a igreja ainda está discutindo assuntos que já foram encerrados há muitos anos? Mas é uma estratégia, voltando à estratégia, é uma estratégia do diabo. Lança dúvidas sobre alguns assuntos. Pega alguns ditos homens de Deus e usa a boca desses homens de Deus para lançar dúvidas sobre alguns assuntos. Fazendo só um parênteses no que você está falando aí, né? Com relação ao aborto, qual é a lógica que essas pessoas utilizam? O corpo é meu, eu faço dele eu faço dele o que eu quiser. O Estado ou a igreja não podem me obrigar. Aí, vamos contextualizar hoje como está acontecendo com relação à vacina. Bem, o corpo é seu, você faz o que você quer e o Estado não tem direito a te obrigar, no caso do aborto. Mas no caso da vacina, você pode ser obrigado. É uma incoerência, né? Eles são incoerentes, né, com aquilo que eles defendem. Mas aí é o que eu sempre digo, né? Eu posso ter uma opinião, você pode ter a sua, você pode ter a tua. Mas o que vai decidir, o que norteia a nossa opinião é a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Não adianta eu chegar, ter aborto e tal, coisa. Não adianta eu chegar. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a Bíblia fala das crianças que estão no ventre? O que a Bíblia fala de quando você é gerado, que ainda não tinha forma, eu já te conhecia? Já se empolgou, já. Aquela esticadinha. Segura aí, porque... Aí tem um ditado popular do inferno também, do capeta, do demônio, do endemoniado, do pé para trás, que diz que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Mentira. Mentira é mentira. Como é que uma mentira se torna verdade? Né? Não é que ela se torna verdade, né? Ela se torna aceita. Pois é, mas aí, o dito popular diz que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. E isso não é verdade. E uma mentira, mesmo que dita várias vezes se torna aceita, isso é um pensamento de quem está querendo se aproveitar e tirar proveito de alguma coisa para si. Porque não faz sentido. Se eu disser para você que o seu carro é um Corolla, ainda que você escreva lá na traseira dele que ele é um Corolla, ele não vai ser um Corolla nunca, porque ele não foi projetado, ele não foi desenhado, ele não saiu da cabeça de quem o criou, né, para que ele seja o carro que você quer. Ele é o carro que foi desenhado para ser. Né? E quando a Bíblia, lá no Salmo 139, fala exatamente, né, do conhecimento de Deus sobre a vida ainda informe, então ela já existe. Então qualquer tipo de situação que você venha ir contra a essa vida, ainda que o corpo seja seu, a atitude que você tomar em relação àquele corpo te fará um assassino ou um herói daquela vida. Então a Bíblia é muito contundente, porque a ênfase, como você falou, da Bíblia é a vida. Então, o contexto do aborto não é nem ser discutido. Eu, em alguns textos, Marquinhos, em alguns questionamentos, em algumas situações, né, eu li um livro há muitos anos atrás que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Um livro muito interessante, muito legal. Pergunta para vocês. Se a gente chegasse hoje como uma pessoa grávida, qualquer motivo que seja, e essa pessoa estivesse diante de Jesus, e se essa pessoa perguntasse a Jesus: Jesus, o que eu devo fazer com essa criança que está no meu ventre? O que Jesus responderia para ela?
Você está me entendendo? O que Jesus ia responder para essa pessoa? Jesus, mas foi Eu creio que ele diria assim: eu sou o autor da vida, com base nesta palavra, que você vai responder. Eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim para salvar, né? Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então as pessoas estão esquecendo disso. Mas sabe por que estão esquecendo? Porque estão dando ouvidos aos questionamentos que o diabo traz. O diabo, quando foi tentar Jesus, a primeira coisa que ele fez foi trazer uma dúvida, foi tentar trazer uma dúvida ao coração de Cristo. E o que ele fez? Ele diz assim, usou a palavra. Usou a palavra. Olha só qual foi a pergunta: se tu és o filho. Jesus tinha certeza que ele era o filho. Mas até com Jesus ele tenta semear a dúvida. Ele tenta semear aquilo que a palavra dizia sobre Cristo. Então, qual é o problema hoje da cristandade? É a preguiça de investir tempo conhecendo as Escrituras. Por quê? Jesus foi tentado pelo diabo através da palavra. Sim. E Jesus rebateu o diabo com a Através da palavra. Hoje, o que eu tenho visto? Eu já participei de alguns debates acalorados, onde não se encerrava o assunto com o que a Bíblia diz, ou com o que Jesus disse, mas com o que o pastor fulano de tal ensinou na igreja. Mas peraí, o pastor está acima de Jesus? Porque qualquer debate teológico tem que se encerrar com as Escrituras. Não com o que eu digo, com o que você diz ou com o Rudinelli diz, né? Se a gente entrar num debate aqui, a gente vai ter que chegar a um consenso através da palavra. E não porque o pastor Marcos ele é especialista na área tal e ele disse, o que ele disse está dito. É o que eu tenho visto muito aí nas redes sociais, né? Surge ali uma discussão, mas o pastor fulano disse isso. Eu falei, mas ué, e Jesus? É o que Jesus disse, não é o que o pastor disse. Eu estou aqui com uma pergunta da Juliana, né, falando sobre essa ideia da atualização da Bíblia. O que está sendo querendo colocar-se, né, essa condição de atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia, né, no sentido literal, né, daquilo que Deus diz, não existe a menor possibilidade de haver uma atualização. Billy Graham mesmo já disse, está sendo dito por aí, que a Bíblia é tão atual quanto o jornal, que ainda mais atualizada, porque o jornal que vai sair no dia de amanhã, né? Mas a Bíblia, Juliana, a atualização que eles estão querendo formatar sobre a Bíblia é a atualização moral, para aceitar aquilo que a Bíblia descreve como imoral. Isso, entendeu? É a questão moral bíblica. Por exemplo, adultério, né? Adultério. Vai chegar um ponto que pastores vão querer, já que o pensamento está só brotando, eles vão querer atualizar a Bíblia para respaldar o adultério. Não estou dizendo que seja... Vão querer transformar a Bíblia num livro politicamente correto. Isso, e o politicamente correto não cabe dentro da Bíblia. A Bíblia é sim, sim, não, não. Tá certo? Então essa atualização aqui não é a atualização da escrita, da língua, mas é uma atualização dos princípios, né, da moral de Deus. Ou seja, Deus errou ao escrever algumas coisas que eu não concordo. Deus está errado em relação a algumas coisas que estão aqui, que não cabem na minha vida. Que não cabe nos dias atuais. Isso. Os dias atuais, a gente tem essa ideia de atualização porque a gente acorda e dorme, né? Mas eu quero trazer aqui um entendimento para você. É o seguinte: imaginemos que por 70 anos nós não tivéssemos um dia de sono. Quantos anos teriam 70 anos? Peraí, não entendi. Vamos de novo então. Digamos que uma pessoa de 70 anos nunca tivesse dormido na vida dela. Nunca tivesse dormido. Quantos anos essa pessoa teria? Um ano. Um ano. Um ano. É esse contexto bíblico
que a gente não pode considerar a ideia de que a Bíblia precisa de ser revista. Porque a palavra de Deus, né? Agora, só para não gerar confusão nessa questão do atualizado, as pessoas não confundirem uma coisa com outra. O que está se falando na internet é com relação à mensagem, ao ensinamento que Deus, né, colocou ali, O ensino moral de Deus. que eles estão querendo mudar. É. E tem o atualizado, que é com relação à linguagem. Igual tem a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Ele não está atualizando A o mensagem, ensino moral, a mensagem, mas um verbete, atualização de verbete para atualizar a linguagem de hoje para facilitar o entendimento. Se você pegar uma Bíblia escrita lá em 1930 e for ler hoje, você vai precisar de um dicionário, porque são verbetes que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Então, isso é uma atualização da língua, do português, português, da da grafia. Mas o que eles querem mudar é exatamente a questão moral de Deus. O entendimento É para isso. algumas práticas. Como se Deus tivesse errado, gente. Isso é inadmissível. A Bruna também colocou aqui um pensamento aqui, né? Que nós como igreja, e quando eu falo nós, eu digo eu sou pastor, estou pastor na questão funcional, mas eu sou membro da Igreja de Cristo, né? E a minha obrigação de fazer uma leitura com mais busca, com mais intensidade para a Bíblia, por causa da minha função, tá certo? Mas se eu não tivesse a função de pastor, pela minha natureza e por eu mesmo gostar da leitura, por eu mesmo gostar de escrever, a minha busca por Deus seria a mesma, entendeu? Então a Bruna está colocando aqui, você que está acompanhando, se você for ler o que ela colocou no chat aí, você vai ver que essa teria que ser uma obrigação de toda a igreja para não incorrer em cair nesses argumentos heréticos, né? Vou jogar mais um pouco de farinha no ventilador aqui, né? É que um dos argumentos que estão rolando aí, que apareceu aí, é que naquela passagem, vocês se preparem aí, naquela passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço, naquele momento daquele encontro ali, Jesus estava dando uma cantada para levar a mulher para a cama. Ou seja, Heresia. a ideia de quem, desse pastor, né, que nós estamos aqui comentando, falou esse tipo de coisa, e na ministração que ele estava falando, as pessoas riam, as pessoas se identificavam, né? Então, olha só a questão moral do que está sendo colocado aqui. Está se colocando uma ideia moral de que Jesus era um homem promíscuo, né? De um homem sem escrúpulos morais, né? Dúbio no seu caráter. Que aproveitou o momento daquele espaço onde ele estava, né, para conversar com a mulher, de forma que o entendimento dele era cantar a mulher para levar para a cama. E isso é terrível. Saulinho, já vou responder você, tá bom, querido? Fala aí, Ruth. Isso, igual você está falando, Marquinhos, nós precisamos... Deixa do Saulo para mim aí. Nós precisamos voltar no contexto. Você imagina em todo o contexto da Bíblia, Jesus falando uma palavra de duplo sentido que leva para algo imoral? Você imagina isso em todo o contexto da Bíblia? Não tem como. É verdade. Então você não pode pegar um texto, uma palavra que às vezes foi transliterado e querer formar algo sobre aquela palavra. Porque no contexto da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, jamais deu ênfase para esse tipo de pensamento. Nunca. No contexto da vida de Cristo, jamais deu ênfase para esse tipo de pensamento. Então por que naquele texto ia dar ênfase? E o objetivo também do que está sendo dito ali não dá margem em absoluto para que se leve para essa direção. O contexto não tem como Porque você achar uma palavra dessa. Porque você pode pegar um texto bíblico, né? Quando ele não te dá uma clareza do que está escrito ali. Mas se você tem ideia do raciocínio de Deus dentro do contexto bíblico, aquele texto em específico que você está lendo, ele não vai passar pelo crivo da própria palavra, pelo menos no seu entendimento. Então você tem que entender que aquilo não cabe na história. E o Saulo está colocando ali um negócio ali, ó. Estão querendo fazer a Bíblia se encaixar na nossa vida,
sendo que nós é quem precisamos nos encaixar nela. Nos moldar a... E isso, o que está acontecendo, como eu disse no início da escola dominical, é que tem igreja para todo tipo, e as pessoas buscam aquela das quais elas não precisam negar a si mesmas. Sim, pastor, você interrompeu aqui? Não. Mas aí, Marquinhos, voltando à batalha espiritual, né? Vamos voltar para a batalha espiritual nos textos e qual está sendo o grande, né, o jogo de xadrez do inimigo. Pega alguns homens influentes, Isso. que já estão aceitos pela mídia, e coloca no coração desses homens alguns pensamentos. E aí esses homens vão buscar na Bíblia alguns textos para desmerecer o caráter do Deus que escreveu a Bíblia, para desmerecer a atitude de Cristo na conversa com uma mulher. Porque se eu lanço uma dúvida pequena que seja, as pessoas vão começar a duvidar do resto todo. Quando você, na interpretação com essa questão de atualização da Bíblia, nós temos que entender o seguinte, principalmente o Antigo Testamento. Quando você vai estudar o Antigo Testamento, e aí agora nessa questão da atualização, acredito que eu vou conseguir passar para os irmãos entenderem essa questão da atualização. No Antigo Testamento principalmente, existe 3 tipos de leis que existe lá. Existe a lei cerimonial, existe a lei civil de Israel E a lei moral. e existe a lei moral de Israel. Vamos falar de uma lei cerimonial. O Antigo Testamento proíbe raspar a barba. Ah, pastor, então você tem que raspar a barba hoje. Isso é uma lei cerimonial. A lei cerimonial, ela se findou em Presta atenção, Cristo. presta atenção. A lei cerimonial, ela se findou em Cristo. Porque no Antigo Testamento Deus exigia sacrifício de animais. E o animal tinha que ser puro, sem mancha. Por quê? Porque isso simbolizava um acontecimento que ia acontecer e o animal simbolizava Cristo. Isso era a lei cerimonial. A lei cerimonial foi cumprida, a lei cerimonial. Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Cristo é aquele que pagou o preço por nós, é o cordeiro que foi imolado, sacrificado. Então essa lei cerimonial nós não praticamos ela hoje mais porque se cumpriu. A lei civil de Israel. Esse pastor citou um texto de uma menina que foi estuprada naquela época, né? Onde a Bíblia diz que essa menina estuprada o autor do estupro tinha que assumir a responsabilidade sobre essa menina, E indenizar o pai. né? E assumir a responsabilidade sobre essa menina. Essa lei é civil. Como é que a lei do Brasil hoje trata casos de estupro? É diferente. Mas essa lei era civil. Por quê? Porque fazia parte da Constituição de Israel, como é que Israel ia se tratar vários assuntos. Como, por exemplo, quando foi criada essa lei, quando Deus mandou essa lei para Israel, o que acontecia? Era uma responsabilidade, porque geralmente as pessoas moravam em famílias. E então aquela menina que foi estuprada, ninguém mais ia querer casar com ela. Ninguém. Então aquele que fez o ato tinha que assumir o ato. Então era uma proteção para a menina que foi estuprada. Ela falava, mas não tem amor. Eles naquela época os casamentos eram assim. Os casava por amor. Mas a Bíblia não endossa o estupro, porque entra na lei moral. Aí deixa eu só concluir aqui, rapidinho aqui, sobre Davi. Rapidinho. Não, mas hoje a escola bíblica não precisa acabar 10 horas, né? Sobre Davi podia casar com qualquer mulher do reino, amém? A lei de Israel permitia casar com várias mulheres. Hoje a nossa lei permite? Não. Então a lei civil mudou. A lei civil. Davi poderia casar com qualquer mulher, todas as mulheres do reino civil. Mas ele foi lá no terraço, olhou Betseba lá embaixo e ele quis Betseba. Ele, como rei, na lei, ele podia casar com qualquer mulher, mas solteiro, mas ele não podia Betseba. Isso, é casado. Porque era casado. Então, na lei civil permitia vários casamentos. Na nossa lei hoje não se vê. Mas
A lei moral do adultério, a Bíblia condenava desde o Antigo Testamento. Então, a lei moral, o pecado de Davi foi condenado. A lei moral não mudou e não vai mudar. Porque adultério era pecado lá e é pecado aqui. Agora, Davi podia casar com várias mulheres. É isso que eles querem mudar. Aí eles estão querendo mudar a lei moral. Eles estão querendo dizer que, não, Davi não cometeu adultério. Ou então, se ele casou, eu também posso. Eu também posso. E o problema é mais profundo. Eu não lembro o ano, mas já tem bastante. Juliana, já vou responder você. Mais de 10 anos, um pastor esteve lá na minha igreja, né? Não era o pastor da igreja ainda. E ele leu esse texto aqui de Gênesis 9:20, que diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua casa. Só desligar aqui que estão me ligando. Dentro de sua casa. Cadê? Não, dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Irmão, o camarada, ele teve a capacidade de dizer o seguinte: esse vendo no hebraico quer dizer conhecer intimamente, ter relação sexual. Então o que ele falou para uma igreja cheia? Que o filho de Noé estuprou o pai. Aí, se você entende essa passagem como o filho estuprando o pai, é algo que é aceitável, né? Porque nada foi feito aqui para punir Cã por ter violentado o pai dele. Apenas uma palavra. Só que eu vou te dizer aqui agora o que essa palavra quer dizer no hebraico. Ra'a, uma raiz primitiva. Ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. Ver de ter visão. Examinar, ver, considerar, tomar conta, verificar, aprender a respeito, observar. Em nenhum momento fala de ato sexual, que é um outro termo que agora eu não lembro, porque você falou aí, eu lembrei dessa passagem, mas eu não lembro agora o termo para intimidade sexual, que não é essa palavra. Cã depois, né, ele teve uma disciplina por parte de Noé, por quê? Qual era a atitude de um filho ao ver o seu pai nu? Ir lá e cobrir. Ele foi lá contar para os irmãos para rirem do pai. Aí o outro vem e cobre a nudez de Noé, que era o que Cã deveria ter feito. Então tem muita gente aí distorcendo o que a Bíblia diz para poder corroborar o pensamento que ele tem. E tem outros textos que esse povo está usando aí para que a gente engula o homossexualismo como se fosse algo permitido por Deus. Deixa eu responder aqui, né? A Ju está perguntando aqui se com todas essas mudanças, né, já vem ocorrendo, e irão ocorrer, isso não vai parar por aqui, se existe algum órgão, né, que regulamenta isso. Olha só, de boa fé, né, essa ideia de regulamentar a Bíblia, isso eu falo por mim, de boa fé, seria nocivo para a própria igreja, porque senão o que aconteceria? Isso ficaria a cargo de quem não tem conhecimento bíblico, certo? Mas hoje, de boa fé, volto a dizer, a Bíblia que eu leio, cabe a mim ser aquele aferidor, né? Eu, por exemplo, se você, Ju, pegar uma Bíblia, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, Já foi adulterada. ela já foi toda adulterada em muitos contextos. Por quê? Uma vírgula colocada fora de lugar, ela tira todo o sentido da oração, né? Então, eles têm a Bíblia de acordo com a necessidade deles. Eu tenho uma Bíblia que me confronta no meu pecado. Então, qual é o aferidor, né, da Escritura para a minha vida? O Espírito Santo de Deus. Tá certo? Quando você fala aí da Bíblia do Testemunho de Jeová, uma alteração
É bem sutil. Está lá em 1 João, em João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. As versões que nós utilizamos. Isso. A da Testemunha de Jeová diz o seguinte: e ele era um Deus. Quer dizer, ele não era Deus, ele era esses deusezinhos, né, pagãos que tem por aí. Não era o eu sou. Né? Exatamente. Eu acho que sobre essa questão a Sociedade Bíblica do Brasil é um órgão talvez dos mais sérios, Sim. não somente do Brasil, mas do mundo, nessa relação com a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil ela tem sido um órgão muito sério Sim. nessa tradução, transliteração para nós aqui da palavra de Deus. Então, respondendo para a Juliana, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, né, CPAD, então a gente tem que procurar institutos sérios, não é pegar qualquer coisa, achar que uma meia dúziazinha de pessoas que se reuniu, quer mudar um texto e achar que aquilo ali vai ser, não, porque isso já vem ao longo de muitos anos, e hoje o que nós temos na nossa mão hoje, a Bíblia que nós temos na nossa mão, ela já passou por muitos crivos, né, ao longo da história, e é a Bíblia que nós temos na nossa mão hoje. Uma dica, né, para você que tem dúvida, antes de comprar uma Bíblia nova, né, consulte seu pastor. Por exemplo, tem a Bíblia aí que, não sei se já saiu a impressão dela, não tenho acompanhado, mas a tal da Bíblia da Graça, que é a Bíblia que modifica os textos sobre o pecado da homossexualidade, de forma que a Bíblia aceite. Eles chamam a Bíblia da inclusão, por isso a Bíblia da graça. Não é a Bíblia que tem que aceitar o nosso pecado. Somos nós que temos que nos consertarmos para nos encaixarmos na Bíblia, e não a Bíblia se encaixar em nós. Porque senão, ao invés da Bíblia ser o juiz das nossas almas, nós nos tornaremos juízes da palavra de Deus. Outra pergunta que surgiu esse dia: somos seguidores de um livro? Não, somos seguidores de Jesus. A hora está esticando. Saulinho, como a gente tinha falado aqui na reunião, né, a nossa próxima Escola Bíblica Dominical será para a gente trabalhar os temas da nossa campanha. Mas fica aqui a sua sugestão, a gente vai abordar, né? A gente vai pensar nisso sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa Bíblia aqui que vocês estão vendo aqui, olha só, essa Bíblia aqui. A primeira edição dessa Bíblia aqui, quem fez foi a CPAD. A CPAD, eu tenho a primeira edição dela. Muito boa, por sinal. Mas, como está aqui, ó, Bíblia de Estudos Dake. Aí você vai achar Bíblia de Estudos Thompson, Bíblia de Estudos... Eu tenho a Thompson. Enfim, tem... Por que coloca o seu nome? Eu acho errado, mas... né? É porque aqui, quando você vê o nome de alguém aqui, é porque aquele indivíduo, ele colocou no rodapé da Bíblia as suas colocações, interpretações. Esse é o grande problema que eu estou falando para vocês. Na minha Bíblia, por exemplo, né, eu vou chegar bem perto aqui, olha aqui, você que está aí no comando aí, né? Aqui, ó, eu escrevi aqui heresia, tá vendo? Aqui, ó, eu vou ler para você o que está escrito aqui, né? Aqui em cima do livro de Gênesis, capítulo 6. Lembrando que a heresia está no comentário no comentário da pessoa, exatamente. A heresia está no comentário, não na Bíblia, ok? Ele coloca aqui assim, diz assim, ó, versículo 9, né? Aquela passagem que fala que os anjos, né, comentaram com as mulheres, isso aí, né? Ele coloca... É outra passagem também. É outra passagem que ele colocou aqui assim, ó. Colocou a palavra no hebraico e colocou perfeição física e não moral. Já começou errado aqui, ó. Sem mácula, animal puro e usado 46 vezes em sacrifício de animais que tinham que ser puros e perfeitos. Significa que Noé e sua família foram os únicos puros adâmicos. Depois de Adão, acabou. Depois de Adão, acabou. Então, só de ter colocado esse pensamento aqui, e como eu li todo dia eu estou lendo alguma coisa, tem muito mais coisa aqui que eu coloquei, que a gente pode depois, uma hora, bater um papo sobre isso, mas o tempo não vai dar. Então, a CPAD é um instrumento muito, muito sério, mas ela não observou isso aqui. Tem alguns textos aqui, por exemplo,
que quando o Deick, né, ele diz que a morada celestial de Deus é um lugar físico na terra. Assim como ele fala também que a morada de Satanás, que é o inferno, Satanás já mora no inferno e de lá ele administra os seus demônios. Mentira, heresia, isso não está biblicamente aceito por causa do contexto histórico, do raciocínio de Deus. Por isso, é bom, ô Juliana, como disse o pastor André aqui, ao comprar uma Bíblia, converse com o seu pastor, né? Vamos trocar uma ideia. Os comentários, esse é o problema da Bíblia, os comentários. Por outro lado, o bom dos comentários, né, é que vai, tipo assim, vai fazer você questionar em relação ao ensino que você recebe no altar. Epa, peraí, porque quando você recebe um ensino genuíno, é você que está me ouvindo, seja lá do pastor André, seja do pastor Rosinelli, ou seja onde você estiver, quando você recebe um ensino genuíno e ele está baseado num princípio moral de Deus, o teu próprio espírito vai se identificar positivamente ou negativamente no confronto no pecado que você está vivendo, tá certo? Se tudo aquilo que você recebe do altar não te confronta, não te causa uma certa náusea, que você recebe aquilo no pensamento seguinte: poxa, tomara que fulano esteja ouvindo isso, que essa palavra é para fulano. Se você desses, você não tem a menor condição, você não está preparado do conhecimento de Deus para viver na eternidade com Ele. Porque todas as vezes que a Bíblia ela é aberta e ela é falada com a autoridade do céu, quando ela é falada autenticada pelo Espírito Santo, quando ela é falada baseada em princípios, com certeza você será de alguma forma exortado, consolado. Qual é o outro mesmo? Exortação, consolação e edificação, né? Então ela vai trazer isso para você. Então, Juliana, os órgãos que nós temos como confiáveis e continuam sendo, tem a Editora Vida, tem a CPAD, tem a Sociedade Bíblica do Brasil, qual outra mais tem aí? Tem essa Editora Atos aqui, ó, que é muito boa, enfim. Só que agora, né, talvez vou deixar aqui um gostinho de quero mais para a próxima, né, porque os meninos têm que ensaiar daqui a pouco. Eu não falei nem metade do que eu estou. Pois é, vai deixar para o próximo como pediu o Saulo, né? A gente pode até rever a possibilidade de fazer semana que vem, dependendo da necessidade do que a gente vê surgindo aqui durante a semana. A gente precisa trazer essas verdades à tona para passar pelo crivo da própria palavra, né? Para passar pelo crivo porque o que vai autenticar a palavra dada ao rebanho é exatamente a condição daquele que faz uso dessa palavra. Porque a gente vê pastores como eles estão fazendo aí. Eu entendo, como você chegou a levantar isso aqui, que esses homens já entraram na igreja com esse pensamento, entendeu? Eles não ganharam esse pensamento no decorrer da sua história. Eles já entraram vestidos como ovelha, se infiltraram no rebanho, como diz lá na carta de Pedro, a primeira e segunda carta de Pedro. Ele é muito enfático. Depois eu passei até um estudo com os irmãos aqui sobre essa ideia daqueles que entram dentro da igreja, eles fazem as mesmas coisas que as ovelhas, eles praticam as mesmas atitudes, eles até se mostram mais espirituais para ganhar o respeito da igreja, e quando ganham, eles ganham projeção de altar, ganham projeção de liderança, e quando eles chegam na liderança, eles se revelam. Mas eles já eram assim, eles não ganharam isso no caminho não, irmãos. Eles já eram assim, né? A natureza deles são assim. É interessante que a Bíblia fala de que a boca fala do que o coração está cheio. Chega um momento que essas pessoas vão falar aquilo que está no coração delas. Está lá guardadinho, está lá esperando. Vai chegar um momento em que eles vão falar. E cabe a nós, pastores, membros da igreja, que amam a palavra, que amam ao Senhor, que busca esse entendimento do Senhor, de ajudar a liderança da igreja a resguardar o rebanho aonde eles fazem parte. A Bíblia é palavra final. E pronto, sim. acabou. Você citou aí 2 Timóteo 3,16, né? Uhum. Mas lá no 2,
Diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Do que amigos de Deus. E é o que nós estamos vendo aí. Isso aí. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Olha a expressão, afaste-se destes. Afaste-se. Some, corre, bate o pé, vaza, não precisa discutir com esse tipo de gente, não. Mas aí Paulo Ah. diz, quer dizer, não encerra, né? Mas no 3 ele diz para Timóteo: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Exatamente. Interessante, gente, eu vou ter que dar a última palavra porque eu estou mediando o negócio, né? Cada hora, entendeu? Vai lá, dê a última palavra. Só para a gente poder. Vou até desligar aqui o... A gente tem que respeitar esse espaço porque a gente tem que respeitar, né? Tem que ter ordem e Tem que ter decência, né? isso. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, lá nos seus finais, né? Ele fala que ai daqui, presta bem atenção nisso, ai daqui, que colocar uma vírgula, um tio, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, né, na língua portuguesa, qualquer coisa que você queira, o que a Bíblia quer dizer, na verdade, ai daqui, que coloca uma palavra a mais na boca de Deus sobre aquilo que ele já determinou como palavra final, né? E esses dias que nós estamos vivendo, queridos, você precisa ter o discernimento do tempo de Deus, como as coisas estão acontecendo nesse momento, certo? O que Deus está despertando a igreja a viver. É isso que nós precisamos botar na nossa cabeça, tá certo? Muitos vão se levantar usando Bíblia, falando de Bíblia, tendo respaldo, inclusive, usando versículos bíblicos. Haverão pessoas que, é isso aí mesmo, 22:19. Haverão pessoas que o argumento dela será tão forte que ela irá convencer as pessoas emocionalmente e elas darão testemunhos de vida sobre uma mentira que ela ouviu. Entendeu? Olha só. Então, todos nós aqui chegamos a um veredito seguinte, que o diabo não tem pressa. Ele trabalha de forma que você não se aperceba da sua chegada. Então, como eu estou te falando, né? Vai usar pessoas aí que vão pregar que foi até o terceiro céu, igual o Paulo foi, e que viu Deus, e ela voltou dos mortos, ela morreu, ficou morta 3 dias e voltou e saiu pregando o Evangelho. Irmão, vamos botar o pé no chão, vamos para aqui, ó, a palavra de Deus, tá bom? Vamos encerrar por cada hora, mas provavelmente a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente aqui só levantou a bola, né? A gente está aqui só fazendo um bate-papo mesmo, e acredito que daqui pode nascer até alguma coisa um pouco mais profunda para a gente conversar, tá bom? Então eu espero que você tenha absorvido, faça como eu sempre faço, assista o vídeo 2, 3 vezes. Alguma coisa que você às vezes parou para anotar, você perdeu o raciocínio dentro daquilo que estava sendo falado. Então você assiste mais uma vez, olha de novo, aproveita aquilo que Deus tem para você, porque eu estou aqui com 2 homens de Deus comprometidos com o Senhor, e que estão comprometidos com a igreja, e que têm uma visão de reino dentro do princípio bíblico. Amém, queridos? Amém. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que nos guarde nesses dias, porque os dias são maus. Bom, vamos fechar nossos olhos então e vamos orar encerrando. Pai, nós te damos graças por esse momento que nós passamos juntos aqui, esse momento onde nós podemos falar um pouco mais sobre a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja. Pedimos que o Senhor nos dê graça para que nos use como instrumento da verdade e com a verdade, porque o Senhor é o fundamento, é a pedra da esquina, é aquele a quem nós devemos nos fundamentar para falar. E a tua palavra, por si mesma, ela já é suficiente para revelar o Senhor aos homens.
Obrigado por nós estarmos aqui. Pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, nos dê um domingo em família e que logo mais à noite possamos estar juntos para celebrar e exaltar ao Deus a quem nós tanto amamos. Assim nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Suas palavras finais. Se você também quiser dar uma palavra final aqui antes de encerrar a transmissão. Quero agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo, né, de estarmos aqui ministrando a palavra e passando um pouco daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém. Para terminar, antes de fazer qualquer interpretação da Bíblia, veja o contexto, o texto, né? Veja a lei, entenda um pouquinho sobre a lei cerimonial, entenda um pouquinho sobre a lei civil, entenda um pouquinho sobre a cultura para a qual foi escrita. Mas entenda uma coisa, a lei moral de Deus não vai mudar. Jamais. Mentira é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento. É verdade. Roubar é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento. Levantar falso testemunho é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento. Isso não vai mudar nunca, nunca. Por mais que as pessoas... Adultério é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento. Fornicação é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento. E outros pecados sexuais também é pecado no Antigo Testamento e também é pecado no Novo Testamento. Essa lei não vai mudar. A lei moral não vai mudar. Isso aí, né? Podemos mudar a cultura, podemos mudar A grande questão a lei civil, mas a moral não. é que a moral humana ela difere de acordo com a região. Então tem algumas questões que são moralmente inaceitáveis para Deus, mas que para determinadas culturas, para eles não tem problema. Como a questão do casamento de pai com filho, de casar com crianças menores de 12 anos, é inaceitável. Mas tem culturas que aceitam. Mas a lei moral de Deus A lei moral- vai Mas cobrar. nesse sentido em que a lei aceita, a palavra final é de quem? Para nós que somos Sim, cristãos. não, então, mas é nisso que eu quero chegar. A lei moral de Deus está acima da lei moral do homem. Não importa se o homem aceita. Exatamente. Se Deus não aceita, é pecado e ponto. Acabou. Isso aí. A Bíblia não tem que ser contextualizada de acordo com o nosso princípio de moral. Isso aí. Nós é que temos que nos enquadrar na Bíblia, né? Nós temos que entrar na caixinha da Bíblia, né? Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? É conhecer a Bíblia a fundo. Investir tempo, porque ler a Bíblia não é perda de tempo, é investimento. É Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? E para encerrar, esqueci. Então, queridos, fica assim. Amém. Deus abençoe. Vão em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Então, domingo, na presença do Senhor. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Glória a Amém? Deus.